Pessoal, dá uma olhada nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês eu fiz mais de 100 mil reais em vendas trabalhando pela internet enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender exatamente como que eu faço isso? Então clica no link na descrição que eu vou te ensinar. Quer aprender como que eu faço para viajar pelo mundo e ganhar mais de 100 mil reais por mês precisando apenas de um computador ou celular e de uma conexão com a internet? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço isso. Troca de passes porque teve Flamengo hoje no Maracanã para mais de 64 mil pessoas, quase 65 mil pessoas no Maracanã, que coisa impressionante, mais uma vez. Flamengo e Madureira. O Flamengo já está classificado para a semifinal da Taça Guanabara, o time principal do Flamengo hoje no Maracanã, né, com o que tem de melhor o segundo jogo do time principal. O Flamengo ganhou do Resende com o time principal e agora ganhou do Madureira por 2-0 também com o time principal. Esse ataque aí é um grande exemplo de uma plataforma móvel. O Rafinha vem por dentro, o Gabigol aberto pela direita e o Bruno Henrique fazendo a função do 9. Isso cria muitas alternativas, né? A gente percebe o Gerson, o Bruno Henrique, que não é um cara que fica parado, o Jesus dá a possibilidade para ele de movimentação. Então, assim, é um time que está próximo um do outro, cria oportunidades de passe. E o Gabigol é um atacante que vive um momento maravilhoso. Eu já falei isso várias vezes aqui, que eu acho que ele merece mais oportunidades de ser o camisa 9 da seleção brasileira. Ele está numa fase sensacional. O Firmino, que joga muito no Liverpool, não faz a mesma função. Os movimentos da seleção brasileira são diferentes dos movimentos que ele faz no Liverpool. E com isso ele não tem o mesmo rendimento. O Gabigol é um cara que está numa fase sensacional e merecia mais oportunidades para mim. Olha que metida de bola do Arrascaeta. Jogou o René, hein? Jogou o René na lateral esquerda. René. A zaga foi Gustavo Henrique e Léo Pereira, que fez sua estreia. Né? E o Gerson, dessa vez, começou como titular. Na outra partida, o Diego tinha começado como titular e o Diego acabou entrando no lugar do Gerson. Michael entrou no lugar do Everton Ribeiro. E fez essa jogada aí pela direita, cruzamento. O Bruno Henrique furou e o Gabigol, o Bruno Henrique desperdiçou, né? A oportunidade e o Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol, é impressionante. Quem fez a jogada foi o Rafinha. O Rafinha fez a jogada pela direita. E aí a jogada agora do Bruno Henrique pela esquerda. E aí a função que o Pedro exerce também. O Pedro é um jogador muito diferente, qualidade absurda. Teve gol do Pedro. Pedro entrou. De novo. Segundo gol do Pedro com a camisa do Flamengo. O Pedro entrou no lugar do Arrascaeta. Olha, pra você ver, né? A cena da comemoração ali, se puder voltar, a gente só vê os jogadores que estão comemorando ali, dificilmente, e aí os treinadores às vezes ficam com raiva. A gente não está falando de nacionalidade. Estamos falando de ideia de jogo. Eu não defendo nacionalidade, eu defendo ideia de jogo. Se eu não me engano, tá Michael. Sim, terminou o jogo assim. Bruno Henrique, Gabigol. E o Pedro. E o Arrascaeta chegando. Mas o Arrascaeta não estava. O Pedro entrou no lugar do Arrascaeta. Nenhum outro treinador ia botar... É a segunda vez que ele termina o jogo com dessa maneira. Michael, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. 4 atacantes, né? 4 atacantes. 2 centroavantes, em tese, o Pedro e o Gabigol. Seria até bom a gente pontuar. Não são 4 atacantes que o treinador fala assim, tô precisando ganhar esse time de atacante. Não, são atacantes que têm funções para exercer dentro do jogo. Eles têm movimentos, eles ocupam espaço, aquilo ali é treinado. Não é assim, vamos lá, tá fácil o jogo, eu vou botar mais 3 atacantes. Não é isso, é diferente do que a gente está falando. É uma ideia de jogo. Você precisa de uma ideia de jogo, senão você não consegue executar. Isso é a coisa mais básica em tudo. Se você não tiver uma organização das suas tarefas diárias, você consegue executar? Não. É a mesma coisa. Se você entra em campo sem saber o que você tem que fazer, sem ter uma ideia, você não consegue executar. Agora, isso vem de... O Pedro tá entrando agora, tá chegando agora. O Michael também tá chegando agora. Agora, vem da memória, porque não é possível. O time começou a treinar semana passada. E assim, vamos falar. Né? Já são 2 jogos e o Flamengo passou por cima. Tem uma coisa que eu sempre achei um dos maiores papos furados assim, de início de temporada, principalmente no futebol carioca, quando falavam, não, os times... pequenos já vem de uma preparação mais longa, a nossa preparação dos times grandes é mais curta. Quando tinha os tropeços iniciais, a gente vê que no caso do Flamengo, que estreou com 7 dias de treino, não faz diferença
o Madureira está treinando há 40 dias. Porque o time do Flamengo é tão melhor, mas tão melhor, que a questão... E outra, eles administram tão bem a parte física, que quem cansou no final do jogo foi o Madureira, que está treinando há mais tempo. Então, assim, na verdade, tudo tem a ver com qualidade técnica que o Flamengo tem de sobra e com como você trabalha a sua qualidade técnica e seu jogo. A diferença da parte física, que é evidentemente que existe, quem estiver treinando 30 dias vai estar em melhor condição física do que quem está treinando em 7 dias apenas, mas isso não é isso que vai ganhar o jogo. O que vai ganhar o jogo é quem é melhor. Se bobear, a equipe do Madureira, eu não vi o jogo, ela correu mais que a equipe do Flamengo. Só que, quando a gente fala de ideia de jogo, todos os jogadores do Flamengo, eles sabem as ações que eles têm que fazer, os movimentos que eles têm que fazer. Por isso o desgaste é menor. Numa linguagem mais popular, corre certo e corre errado. Então, corre errado, correu 14 quilômetros, o Flamengo correu 10, mas o Flamengo correu certo. Porque existem ideias, existem movimentos programados. O que você faz fora disso, Serito, é porque você é bom. Você faz o simples que o treinador pediu com a ideia de jogo que ele tem de posse de bola, agressividade, movimentações, ocupação de espaço. E o que você fizer extra, de acessório, um drible, uma caneta, é porque você é bom. E é isso, o Flamengo sabe o que ele faz dentro de campo, tá? Vai atropelar de novo, né? Vai atropelar de novo, pelo menos é o que a gente imagina, porque é Mas difícil, assim, hein? vai ser uma grande surpresa, ser uma grande surpresa para todos nós, para todo mundo que acompanha futebol, e o próprio torcedor que não é do Flamengo sabe disso, que será uma grande surpresa se alguém conseguir superar o Flamengo nessa temporada. Vai ser surpresa. Acho que alguns times têm algum potencial para fazer uma disputa. E lembra da conversa que a gente teve aqui no Troca semana passada? O Gustavo Henrique vai ser titular. Eu falei assim, gente, pode até iniciar titular, mas o Léo Pereira leva uma grande vantagem. Jogaram os dois hoje. Aliás, a gente tem o gol anulado do Léo Pereira, que eu vou levantar a bola para você comentar sobre isso. O Léo Pereira teve um gol anulado hoje aos 13 minutos do segundo tempo. Só para concluir, Serito. O Gustavo Henrique, ele não vai disputar a posição com o Léo Pereira. Ele vai disputar a posição com o Rodrigo Caio. O Léo Pereira, na minha opinião, ele vai ser titular porque facilita o processo de construção. Ele não perde tempo porque ele já joga do lado esquerdo, já recebe com a perna esquerda. Ele tem a facilidade do passe mais para frente, o passe entre as linhas, para se livrar desse primeiro combate de pressão. Os movimentos, né? A gente conversava aqui, os movimentos que ele exercia no Atlético Paranaense sobre linha alta, linha baixa, posicionamento de corpo, ele está muito mais preparado do que o Gustavo Henrique, que é um grande jogador, mas o time do Atlético Paranaense era mais organizado do que o do Sampaoli. O Sampaoli tem 1000 méritos, mas era um time mais ocupação de espaço, sem posição, fazia algumas trocas às vezes equivocadas na minha visão. E eu acho que o Léo Pereira leva vantagem e a briga vai ser Rodrigo Caio e Gustavo. Esse gol foi anulado do Léo Pereira. Ele empurrou. Porque ele empurrou o jogador do... E o assistente que percebeu. Do Madureira. Pode ver que antes do árbitro apitar, o assistente já deu a falta. Eu, vindo aqui para a TV, estava ouvindo na Rádio Globo a entrevista coletiva do Jesus. A gente vai mostrar daqui a pouco um trecho, mas sobre o Léo Pereira especificamente, ele falava das diferenças, em cima exatamente do que disse o Pedrinho. Ele falava das diferenças entre o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, dizendo que são jogadores zagueiros de características diferentes. Um é mais leve, no caso o Léo Pereira, o outro é mais da questão física, da bola pelo alto, como é o Gustavo Henrique, mas ele deu um detalhe importantíssimo, que é esse aí. O Léo Pereira está mais acostumado, por causa do que se jogava no Atlético Paranaense, com os movimentos de jogo do Flamengo. O Gustavo Henrique não. Então, eu acho que você mata a charada quando você fala que o Léo Pereira tem mais chance de jogar. Além disso, vamos lá. Porque as pessoas podem imaginar que o Gustavo Henrique foi contratado primeiro, certo? Então, o Flamengo tinha Rodrigo Caio, Pablo Mari. Contratou o Gustavo Henrique porque achava que tinha uma deficiência na hora de substituir os zagueiros. Falou, foi ao mercado e contratou o Gustavo Henrique. Logo, o Gustavo Henrique está na frente do Léo Pereira, que só veio depois que o Pablo Mari acabou sendo negociado. Só que o Léo Pereira já era uma intenção do Flamengo de antes do Gustavo Henrique, né? E quando sai o Pablo Mari, vai lá para contratar, fica bem claro que é para substituir
o jogador que saiu. Ficou muito claro. O Flamengo foi ao mercado, pegou o dinheiro de um e colocou no outro, com sobras, né? O Flamengo tem sido mestre em fazer negócios excelentes, né, de compra e de venda. Então, ficou claro que é o substituto do Pablo Mari, o Léo Pereira. E é um jogador com características mais próximas, inclusive, do que o Pablo Mari. O que não impede que, eventualmente, jogue Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. Claro. Acho até que pode, se você não tiver o Léo Pereira. Mas se você tiver os dois, o Léo Pereira deve ser titular. Beleza? Esse vídeo aqui é um rápido agradecimento ao João Pedro, um dos meus professores, que nesse mês de janeiro me ajudou a faturar mais de 17 mil reais em comissões. Vou mostrar aqui pra vocês, vou até dar uma atualizada na minha tela da Monetize. Então, como vocês podem ver, até passou um pouco de 17 mil. Valeu, João Pedro e toda a equipe. Tamo junto. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.